produtor, às vezes não tem o conhecimento e jogar tudo o risco da prenhena no touro e acha que a vaca às vezes é o problema só, mas tem o touro. E é muito comum ter um touro, confiar muito nele, soltar nas vacas, quando vai ver as vacas vazias. Isso é um custo ínfimo para o prejuízo de um bezerro. Um bezerro que não nasce por causa do touro, não dá para confiar sempre que o touro vai estar bom sempre. Estamos iniciando mais um NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Eu sou João Pedro, médico veterinário. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Foreiro. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Rodrigo, que é médico veterinário, mestre e doutor especialista em reprodução animal. Professor, por favor, se apresente. Eu sou o Rodrigo, eu sou mestre em reprodução e doutorado em reprodução animal pela Universidade de São Paulo. Eu vim para o Brasil, eu sou colombiano, mas estudei na Colômbia, fiz faculdade lá. Trabalhei 4 anos a campo, produtor de leite, meu pai era produtor de leite. E sempre gostei dessa área de produção de leite, especificamente. Por causa disso, eu vim a estudar nutrição e reprodução. Então, meu mestrado foi com nutrição em ovinos e efeito na reprodução. E usei como modelo macho ovino. Aí comecei a entrar na área de andrologia, porque aí tinha que fazer congelação de sêmen, tinha que fazer a parte de coleta semanal de sêmen, avaliar. No doutorado, depois eu fiz eu trabalhei com touros, congelação de sêmen, usando vários diluidores e técnicas de avaliação de sêmen, de espermatozoides, né? Para determinar a danificação, os danos que a congelação, as técnicas que usei, as curvas de congelação e novas técnicas de avaliação de funções da espermática, né? Então, depois vim morar em Rio Preto, né? Na verdade, durante o mestrado, já vim para morar em Rio Preto. Montei uma empresa com minha esposa, que é veterinária também. E nós trabalhamos basicamente na área de assistência. Trabalho no Senar como instrutor do Senar para pequenos produtores, cursos na área de ruminantes em geral. E dou consultoria. Consultoria em grandes produtores, pequenos produtores, médios produtores. Na área de produção de leite, nutrição animal, gestão, gosto muito da área de números. E andrologia e reprodução, FIV não, mas transferência embrião. A técnica de transferência? Técnica de transferência, IATF. Então é bem abrangente a minha área. Então, além da sala de aula, né, o senhor também tem atuação a campo. A campo. Eu acho assim que para você ensinar, você tem que praticar, tem que trabalhar a campo e trazer essa informação técnica. A verdade do campo. Do campo, pôr na realidade do pequeno produtor. Então, essa visão ampla, eu acho que isso é importante. E a minha função é muito ensinar. Eu gosto muito de ensinar. Passar essa informação para o pequeno produtor, que tem que fazer, resolver problemas. E eu fui professor de clínica de grandes também. Clínica? Na UNIRP. Também tem uma área de clínica, eu mexi bastante. Muito bom. Então, sendo instrutor do Senar, o senhor trabalha bastante a extensão rural, né? Faz o pequeno ter o mesmo acesso à biotecnologia que o grande e o médio têm. Exatamente. Eu trabalho, ponho em prática as técnicas e traduzo isso aí para o pequeno produtor. Ele põe na realidade deles, né? Tem coisas que são fáceis para eles fazer, tem coisas que não. Então, eu preciso fazer essa transcrição de uma maneira mais prática, mais simples para eles. Mais simplificado, né? Então, professor, explica para quem não sabe, né? Você falou de andrologia, explica para quem não sabe o que é um exame andrológico. Bom, a parte de andrologia tem a ver mais com o macho, né? Então, a parte, como minha especialidade é reprodução, tem a área fêmea e tem a área macho. Então, a média, no exame que a gente faz na andrologia, é ver a funcionabilidade ou a capacidade daquele reprodutor, pode ser ovino, ruminante, qualquer espécie, a fertilidade dele, se ele consegue transmitir a genética dele ou ele conseguir criar ou ter um resultado reprodutivo do rebanho, né?
Então, nós fazemos, durante o exame andrológico, essa avaliação, coletamos o sêmen, vemos como que esse animal se comporta, o libido dele, tá? E coletamos o sêmen para ver como que está os espermatozoides deles, se tem uma boa condição para permitir que ele transmita, consiga fertilizar a vaca, né? Que ela está sendo coberta por ele, né? Então, o primeiro ponto do exame andrológico é a coleta. Tem que coletar esse material, que é o sêmen, no caso, né? Do touro. E como que é feita essa coleta do sêmen? Bom, existem duas técnicas principais, né? Uma é por eletro, pode ser também o eletro, estimulação elétrica, que é uma estimulação a nível retal, em que excita o animal e ele promove a ejaculação, tá? Outra é por vagina artificial, tá? Onde você coloca um animal, pode ser já acostumado a montar uma outra vaca com presença de uma outra pessoa, de uma pessoa ali, para ele ejacular dentro de uma vagina que chama vagina artificial, e aí você coleta o material, né? Então, pode ser essas duas técnicas. Também, além do eletro, pode usar manual. Pode fazer uma massagem nas glândulas sexuais acessórias, via retal, e você fazer com que aquele animal ejacule, e você coleta amostras de sêmen, né? E aí essa amostra é avaliada via microscópio, placa, lâmina? Com microscópio você vai avaliar primeiro a movimentação espermática, se essa movimentação espermática tem uns parâmetros, né? Onde você vai pontuar, uma avaliação objetiva em alguns pontos. Hoje existem métodos computadorizados que vão avaliar menos subjetivamente, mas objetivamente. Tem essas técnicas já utilizadas, mas ainda se usa muito a técnica subjetiva, que é a experiência do andrologista, né? Para avaliar com sêmen, com um microscópio e pontuar esse sêmen, né? Depois você coleta uma amostra, pega uma amostra de sêmen. Uma gota ali? Faz uma gota na hora, né? Para fazer essas motilidade, vigor, que são características que vão falar se aquele sêmen, aquela amostra, ela tem condições de boa fertilidade, aquele animal. E dessa amostra você pega a outra para fazer uma contagem espermática, quantificação de quantidade de espermatozoides por ml. Você pega também, faz a patologia, que é ver a conformação espermática, pegar 200 espermatozoides para ver se tem muitas alterações morfológicas, que podem indicar que esse animal tem algum problema testicular, ou mesmo de transporte, de epidídimo, que pode levar a baixa fertilidade daquele touro a campo, né? Quando o professor fala problema morfológico, né, está se referindo a um espermatozoide com a cauda enrolada, um espermatozoide com duas cabeças, tudo isso se enquadra em problemas... alterações morfologia é a forma. Isso, uma forma padrão, e essa forma, se está fora do padrão que a gente tem, a gente tem que anotar e quantificar isso aí. São notas, né, que a gente vai dando para... Sim, aí no caso é a contagem, então, mas 30% de alterações, de que tipo de alteração tem, que é a morfologia, né? Que é a forma, né? E quais as vantagens para um produtor pedir um andrológico da tourada dele ou daquele touro específico dele? O que ele ganha com isso? Porque assim, dentro da reprodução de um rebanho, nós temos fator macho, fator fêmea, né? Então, se os dois não estão se complementando bem, vai ter uns índices muito baixos de fertilidade. Então, quem é produtor de leite, quem é produtor de corte, ele precisa de bezerro nascendo. A vaca tem que parir para dar leite. A vaca tem que parir para dar um bezerro para o criador de corte. Então, não podemos perder tempo. Nós temos uma estação de monta, temos a vaca leite tem o ano inteiro. A vaca tem que estar prenhando para ela parir e dar leite. E se algum desses processos estão errados, e uma parte o touro pode ser também, vai quebrar toda essa linha de produção. E o prejuízo é muito grande.
as margens são pequenas, né? Tanto de leite como de corte. Muito apertado. Então, você não pode estar errando nisso. Então, antes de começar a estação de monta, no caso de corte, você tem que fazer um exame dos touros que vai entrar na estação, uns 30 dias antes, pouco tempo antes da estação, perdão, para você identificar os animais que têm fertilidade, que não pode prejudicar os índices finais da taxa de prenhez final daquela estação. No caso de leite, como o touro é ano inteiro, você não pode falhar, o touro pode mudar. Então tem que estar pelo menos uma vez por ano, fazer andrológico, ver como que está, porque se não emprenhar, você não vai ter leite para o próximo ano. Aí o produtor pode ter uma dificuldade. É muito comum, produtor pequeno, ter um touro, confiar muito nele, soltar nas vacas, quando vai ver as vacas vazias. Aí, porque o touro não está fertilizado. Acontece muito, a gente vê muito isso aí. É mais normal do que a gente pensa. O pessoal às vezes não percebe, né? Mas que a vaca está voltando no cio, a vaca não está emprenhando. E às vezes não se toca vaca, que essa vaca não está emprenhando. Às vezes não tem acompanhamento veterinário. Muito pequeno produtor não tem acompanhamento veterinário, que vai detectar, o veterinário indo mensal, caso de mês, vai detectar que a vaca não está emprenhando. Aí você vai achar a causa, pode ser bem provável que seja o touro, né? Tem que analisar todos os fatores, né? Tem vários fatores, não só macho, tem a fêmea também. E às vezes, eu acredito, né, por não ter esse acompanhamento técnico, ele coloca a culpa na vaca, por exemplo. Essa vaca é ruim de emprenhar. Sim. Ele não pensa no macho, né? Pensa logo na vaca. Sim. Porque ele tá olhando o touro ali, aquele touro tá bem, tá sadio, ele vê o touro cobrindo, né? Isso. Mas aí não emprenha, é culpa da vaca. E não pensa em fazer um exame de prevenção, que o andrológico seria uma prevenção para a estação de monta. Eu acho que assim, o produtor pequeno, às vezes não tem o conhecimento e jogar tudo o risco da prenhez no touro e acha que a vaca, às vezes, é o problema só, mas tem o touro. Então, nesses casos aí, é bom ter um acompanhamento. Eu recomendo sempre ao produtor, alguém está olhando, avaliando aí, porque vai detectar se tiver muita vaca vazia, o touro está presente, ele está vendo cobrir, não está emprenhando, o problema é o touro, né? Tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar, sim. E assim, né? Ele vendo o touro tá ali se alimentando, é um touro sadio, né? Tá bem de saúde física. E a gente tá numa região muito quente, né? Não nessa época do ano, um pouco mais ameno o clima, mas primavera, verão é muito quente aqui. E o estresse térmico pode ser um fator, né? Que deixa a qualidade do sêmen desse touro ruim. Sim. E muitos produtores não sabem disso, né? A informação não chega. E o touro, assim, o touro pode estar bem hoje, se comprar ele, touro com andrológico, mas em 60 dias, se tiver algum fator, pois como você está falando, climático, nutricional, excesso de comida, animal muito gordo, ele começa a falhar. Então, o ciclo espermático, que é a produção de espermatozoide de hoje, foi produzido 60 dias atrás, 62 dias atrás. Então, o que acontece? Se tiver algum problema 62 dias atrás, pode repercutir em uma baixa de fertilidade esse sêmen 2 meses depois. E isso pode acontecer e pode estar variando. Então, tipo assim, às vezes melhora, às vezes piora. Então, precisa fazer esse tipo de acompanhamento para resolver. Não dá para confiar sempre que o touro vai estar bom sempre. Depois está emprenhando, depois para emprenhar. E qual o custo financeiro, né? O senhor falou que o senhor gosta bastante dessa parte de gestão, sabe muito dessa parte de gestão. Qual o custo de ter um touro ruim, um touro que não emprenha na propriedade? É que um touro assim, ele tem capacidade de emprenhar, se for monta direta, que é a monta, o boi solta com as vacas. O ano todo? Ano todo. Ele vai cobrir 25, 30 vacas por ano. Certo? Por ano. Se o touro não está emprenhando, imagina, o prejuízo. Um ano sem 25 vacas sem emprenhar. Lógico que a pessoa vai desconfiar. Mas se vai atrasar a prenhez de uma vaca de leite, ela vai ficar 3, 4 meses, ele perdeu 3, 4 meses de uma prenhez e o próximo ano vai intervalo entre partos dessa vaca vai aumentar muito. Muito distante. Então vai secar muita vaca e a vaca não vai parir e ele vai ficar assim, aquele pico de lactação que é o importante. O que mais
mais dá lucro em vaca leiteira é a vaca após o pico de lactação, que é 60 dias depois. Então, se a vaca não emprenhou e perdeu aquele impulso, ele vai ter um prejuízo muito grande no seguinte ano no leite. Ele vai depender disso, né? Em gado e corte, as taxas de prenhez são fundamentais. Então, taxa de prenhez seria quantos animais entraram na estação e quantos se prenharam. Se você tem touros com baixa fertilidade, você pode cair a taxas de prenhez baixas. Então, muitos descartes de vaca e muito pouco bezerro no seguinte ano. E o produto de quem mexe com cria é o bezerro. É o bezerro. Tá? Então, é uma coisa assim que não vale a pena você, às vezes, um exame andrológico não é uma coisa tão cara, né? Hoje está no valor de uma arroba de boi. Dependendo do número de cabeças de touros que vai fazer, sai mais barato. Mas isso é um custo ínfimo por prejuízo de um bezerro. Um bezerro que não nasce por causa do touro, hoje um bezerro está valendo R$2.500, R$3.500. É um anelorado, né? Não tá nem falando do top. A ângulo já vai ser mais, né? 3 e pouco. Mas aí essas raças já tem que ser inseminação. Uhum. Então, E quais os critérios de aprovação ou reprova de um touro no exame andrológico? Quando a gente fala exame andrológico, a gente vai fazer a parte... A gente não faz muito libido porque não dá tempo. No caso, o libido tem que acompanhar, monta uma vaca no cio para ver, tem avaliar que ver o touro e pontuar. na vacada ali. Então, a gente vai direto na avaliação física do touro. Você vai avaliar, primeiro, membros, você vai ver testículo, palpação testicular, ver tamanho testicular, porque isso tem uma relação direta com a idade, né? Animal mais novo tem um testículo menor, mas tem os parâmetros mínimos para provar. Simetria dos testículos, se são iguais, se são muito diferentes, tem um pequeno, um grande, isso é um problema. Aí você tem que descartar aquele animal. Entendi. Nem chega a fazer andrológico desse animal, você coletar o sêmen para ver. A parte espermograma que chama. Então, você faz essa avaliação. Se um touro com problema é casco, ele não vai conseguir cobrir também, então você tem que pontuar essas coisas. E depois coletar o sêmen. Aí a técnica depende. E você fazer a avaliação microscópica e depois fazer a avaliação morfológica, que seria a teste de formato dos espermatozoides e a contagem para ver quantas alterações da forma do espermatozoide tem. Somando tudo isso aí, você faz o exame e você consegue avaliar se o touro é aprovado, se o touro não tem que esperar. Às vezes você pega um touro novo. Ah, sim. Um touro muito novinho, de ano e meio, Nelore. O touro Nelore é um pouquinho mais tardio que o europeu. O europeu é mais precoce. O touro é mais precoce. Então, um tourinho com um ano e meio já começa a cobrir o europeu. E tem fertilidade. O touro Nelore, já com ano e meio, está novo. Demora. E você não pode chegar e falar, esse touro não serve. Às vezes você faz, coleta, tem pouca concentração espermática, ou seja, quantidade de espermatozoides por ml. Às vezes tem muitas alterações morfológicas. Fala, esse touro não serve. Você tem que ter os critérios. Então, para agora não serve. Vamos esperar mais um tempo, fazer outros exames para ver se ele melhora ou não. Tá? Se o touro só piora ou não melhora, aí é um touro que não vai servir para reprodução, né? E existe um número, professor, que a gente pode tratar aí como um número mínimo de problemas? Por exemplo, até tantos % é aceitável o defeito morfológico. Tem? Existe esse número? Tem, existe. Os defeitos morfológicos, alguns são defeitos maiores, que a gente chama, outros menores. Tipo assim, os maiores têm a ver mais com testículo, função testicular. E os outros são de maturação espermática. Então, os maiores, eles não podem ultrapassar mais de 25%. Os defeitos maiores. Os maiores, sim. 25%. E os menores, ele não precisa ter um só defeito menor em grande quantidade. 25%, 30%, um tipo de defeito. Entendi. Então, tem esses critérios de porcentagem que a gente avalia na hora que você faz aquela amostra e leva para o laboratório para quantificar, né? Então, tem esses critérios. Quando a gente dá o laudo, você já passa essas informações para o produtor ou para o veterinário que cuida da propriedade, que às vezes não é andrologista. Fala, esse touro, ou vamos dar ele não passou no exame, mas em touro novo vamos fazer outro exame, porque como eu falei para você, às vezes tem touros que estão ruins, mas depois melhora. Entendi.
Tem a ver com a idade, a alimentação, Da alimentação, talvez? algum fator que ele teve, um estresse calórico. Lógico, como você falou, touro europeu, nas condições climáticas de Rio Preto, Sofre muito. muito quente, já tem uma tendência a dar degeneração testicular. Degeneração testicular. Então, o testículo vai começar a fibrosar, a não ter células espermáticas de qualidade, e ele vai começar a prejudicar a fertilidade. Quase que derrete o testículo. Quase. Porque o testículo ele precisa estar a uma temperatura baixa, 2 graus abaixo do corpo. Por isso que ele é mais distante Por isso do que ele é corpo. mais distante do corpo. E aí se ele não conseguir termo regular, porque é um animal adaptado a climas mais frios, esse testículo vai caindo, não consegue termo regular, começa a degenerar o tecido epitelial ali, começa a morrer. Falando especificamente desse problema, né, da degeneração. A gente percebe a degeneração testicular, né? Lógico, quando o médico veterinário faz o andrológico correto, né, que ele faz palpação testicular, ele sente ali na palpação. Sim, na palpação. Então, os critérios é palpar, né? Tem que palpar o testículo, ver simetria, medir o tamanho testicular e sentir a elasticidade do que o testículo, a textura dele na hora da palpação. Aí você avalia e pontua isso aí também. Um animal em degeneração testicular, o que o veterinário vai sentir ali? Como que ele vai sentir? Aí tem que falar assim, um testículo normal, como você pegar teu braço bíceps e fazer uma contração e palpar. Esse é o normal. Se tiver muito macio acima desse bíceps, parece um saco de areia ali, alguma coisa? Mole demais, já está um problema de degeneração. Aí você coleta o sêmen e você constata isso na hora que você vê, avaliar aquele sêmen, né, no microscópio, né? E tem tratamento para degeneração testicular? Muito difícil. Difícil. Se o animal entrou em degeneração, é difícil ele voltar, tá? Então, animal europeu, aqui nas condições, quando chega no Rio Preto, nos anos 95, tem muito cimental. Era famoso, né? Tava na época. Estava na fase época deles. Aí, o que eu mais via era a degeneração testicular. Os touros duravam 1 ano, 2 anos, aí começavam a degenerar. Touro jovem. Touros jovens. Durava pouco tempo, eles não se adaptavam ao clima tropical. Clima quente, Rio Preto e região, né? Tanto que hoje não usa-se mais assim, touro na monta europeu, mas na inseminação artificial. Usa muito, né? É. Porque aí ele tá num... Inclusive, era o próximo tópico que eu ia trazer com o senhor. Falando do europeu. Como que esse touro ele é aprovado para entrar para uma central, por exemplo, e eu tenho um touro lá na minha propriedade, ele foi coletado, foi feito o exame andrológico, ele passou no exame andrológico, né? Uhum. Passou no exame andrológico. E como que é feita esse preparo desse sêmen para essa paleta, a congelação dessa paleta? A criopreservação desse sêmen? Sim. Eu consigo fazer a campo? É só laboratório? Como que funciona? Não, dá para fazer a campo. Tem profissionais que tem um equipamento, levam na propriedade, montam um laboratório ali, você faz estimulação por eletro, porque o animal não está condicionado a coletar por vagina, porque tem que estar adaptado a esse sistema. Tem que ser treinado, né? Isso. E coleta pelo eletro. A estimulação, como eu falei antes, via retal e estímulo elétrico. Aí ele ejacula e você coleta imediatamente, leva para o laboratório, no banho-maria, você faz avaliação, contagem de espermatozoides por ml, aí você faz uma diluição, faz uma preparação com alguns meios de cultura que conservam aqueles espermatozoides vivos, dilui nas palhetas, envasa na propriedade, resfria ela, tá? Nos vapores de nitrogênio, e depois você vai congelar, e congela, tá? Faz uma curva que se chama curva de congelação. E aí depois descongela algumas amostras para ficar com um índice legal. Não é tudo o sêmen que às vezes é congelável, porque às vezes tem sêmen que está muito ralo, não congelou, não concentrou bem, então aí fica uma proporção muito grande de diluidor, ou vai afetar ao final a curva de congelação e não tem resultado. Então, mas dá para congelar a propriedade. Tem que ser um animal que seja, para a propriedade, interessante geneticamente, tá?
qualquer touro é bom. Às vezes não é um touro que seja interessante. Mas eu gosto do touro, que touro me deu filhos muito bons. Bom, eu vou congelar. E só pode ser usado na propriedade. Você não pode comercializar esse sêmen. É porque não tem registro, né? Não tem que ter um controle de qualidade de doença. Tipo assim, o sêmen pode transmitir doença. A parte sanitária, né? Sanitária. Doença produtiva. Então você não pode, para um touro ir numa central e ser congelado, tem que passar uma série de exames sanitários de doenças que podem ser transmissíveis pelo sêmen. Então, central, um sêmen tem que ser o touro tem que estar muito bem na parte sanitária, né? Agora, a campo, lógico que você não vai usar, a gente faz os exames básicos, né? Tuberculose, brucelose, o touro que vai congelar, porque também não vai ser prejudicial para o cliente. E faz os exames, está tudo certo, congela. Ou não tem uma doença venérea que pode passar pelo sêmen também. Tipo de doença, né? E hoje, quanto custa para o produtor que tem um touro bom e quer congelar esse sêmen para fazer a inseminação? Quanto que custa esse processo de coleta, andrológico e criopreservação? Bom, eu sei que mais ou menos a dose congelada, sim, saiu em torno de 8, 10 reais. A dose reais congelada. Por dose congelada. Entendi. Na propriedade. Hoje tem as centrais que terceirizam. Você tem um touro lá, você manda para a central e eles mesmos preparam touro, congelam e falam, eu quero 1.000 doses daquele touro. Fica um período até ter 1.000 doses, 2.000 doses. A dose que ele vai coletando a semana. Aí várias técnicas, aí ele vai congelado para você. Tem esse serviço tanto na propriedade como levar em central. E hoje um touro zebuíno aqui na nossa região, quanto de palheta, né? Quantas doses ele dá por coleta em média? Um touro assim, dá para produzir 200 palhetas. Por coleta. 100, 200 palhetas. E as coletas tem 400 palhetas ou mais. E as coletas Depende do volume e a quantidade que montas no dia. Então, no dia faz 1 ou 2 coletas no dia. Sim. Faz de manhã, Perfeito. faz uma à tarde. Aí, na central tem uma rotina assim, de 2 ou 3 coletas por semana, em 2 períodos, de manhã e à tarde. E descansa um tempo ali porque eles têm visão comercial em central, então eles têm que produzir bastante sêmen para comercializar, né? Então Ótimo. E professor, agora uma dúvida, eu acredito que quase que geral de quem tem touro, falando sobre nutrição, existe alguns ingredientes, né, que a gente não pode dar para animal em reprodução, como por exemplo o caroço de algodão. Certo. Por que é praticamente excluído da dieta de vaca leiteira ou de touros reprodutores o caroço de algodão? O caroço de algodão tem uma substância chamada gocipol. Gocipol. Essa é uma substância que para touro, ela começa a afetar irreversível. Tá? É reversível. É reversível. É reversível. Então, se o animal está comendo o caroço de algodão na quantidade de 3, 4, 5 quilos por dia, ele vai liberando essa toxina e essa toxina vai levando a uma diminuição da produção da qualidade de sêmen. Então, o sêmen vai ser prejudicado. O setor vai ter uma perda de qualidade. Quando você tira o efeito desse gocipol, ele volta devagar, depois de um certo período, sem o produto, sem esse tipo de toxina, ele volta a ter uma fertilidade normal. Mas não é recomendado nunca um touro ficar junto com vacas que comem caroço de algodão. O caroço de algodão é um alimento que é muito utilizado em vaca leiteira, mas sempre com limite de consumo. Não existe uma quantidade segura. Segurança. Não é se fica, caroço de algodão é ruim para as vacas. Não, é bom, porque ele tem energia, ele tem gordura, né? Muito calórico. A fonte de energia. Ele tem proteína. Então, é um alimento que não pode ser descartado na alimentação de fêmeas. E ele não vai causar, quando a quantidade segue um parâmetro legal, não vai afetar a reprodução da vaca. Mas o touro é mais sensível, então ele pode ser prejudicado. Então, um touro comendo junto com as vacas, caroço de algodão, pode ser que não empreende. Precisa prejudicar o sêmen dele, a qualidade do sêmen. E falando da quantidade segura, quanto que uma vaca adulta
em produção, né? Então, a vaca é um pouco mais pesada aí. Quanto que ela pode comer? Caroço a gente pode dar 3, 4 quilos por vaca. 3 quilos. 3, O boi, se 4, comer 4. isso, Sim, já já começa a prejudicar a fertilidade. certo. Hoje, olhando para o pequeno e médio produtor, como que a gente pode, né, o senhor como técnico principalmente, como que o senhor organiza um bom manejo reprodutivo numa pequena ou média propriedade? Tá. Primeira coisa que a gente faz é ter anotação, controle, tá? Então, mesmo que seja touro, tenha inseminação, você tem que anotar. Viu o boi cobrir? Anota. O problema de monta direta é esse, que às vezes o Perde boi o controle. cobre à noite. À noite o boi, você está dormindo e ele está cobrindo, e você não está anotando. Então, quando é monta dirigida, que seria você pegar o touro, viu a vaca no cio e colocar o touro, você ia estar anotando, tem que anotar. Porque com base nisso, você ia acompanhando as vacas. Primeira anotação. Uma avaliação mensal ou bimestral. O ideal seria mensal. Da reprodução das vacas, tá? Para ir vendo os índices que tá. O boi está cobrindo e não está emprenhando, ou as vacas não estão emprenhando. O que tem nessas vacas? Vaca está na nesto, vaca que não está entrando no cio. Não emprenha, Pode ser não. problema nutricional da vaca, não é o touro que não emprenha, a vaca não entra no cio, não vai cobrir. Então não vai ter fertilidade. Então você tem que ter controle, acompanhamento, tem que ter anotação, para você ir vendo o resultado e você orientar o produtor, né? Quando o produtor tem dados, uma coisa que sempre eu costumo fazer, não sei se é meu ou sou dos outros veterinários também, eu mesmo pego os dados. Você faz essa coleta dos dados? Eu coleto os dados e eu acompanho. Então eu passo o ultrassom, eu vou, avalio, ver os datas de inseminações, ver o parto e vou acompanhando. Nutrição, fundamental nutrição. Controle sanitário. Sanidade. Então, toda essa parte é a base, né? Nutrição, sanidade. A reprodução é consequência da sanidade e a nutrição. Então, quando o animal é bem nutrido, ele vai entrar no cio bem. Ele tem chance de emprenhar. Aí você vai descobrir se o problema é o touro ou é a vaca. Entendi. Mas primeiro a nutrição e a sanidade, lógico. Doenças. Evitar doença no rebanho. Pessoal que compra muito gado de fora, muita vaca de fora, é suscetível a trazer doenças que podem prejudicar a fertilidade das vacas e do touro também, né? Então, isso é a base. É a base. Então, esse acompanhamento é fundamental, né? E aí você vai pegar nos números e vai corrigindo os problemas. Tem vaca que às vezes tem problema. A vaca do indivíduo, não é do rebanho. Uhum. Aí você pontua essas vacas, às vezes essa vaca tem que ser descartada. Mas para fazer primeiro o controle, né? O rebanho em geral, os dados. Certo. Professor, olhando o cenário atual da região que o senhor está inserido como técnico, que é o Noroeste Paulista aqui, o senhor poderia pontuar raças, 3, 4 raças que são mais férteis, falando do macho, né, do touro. É uma raça que se destaca para a fertilidade na nossa região. Corte e leite? Corte e leite. Bom, nossa região, assim, clima, depende do manejo, mas vamos pensar em leite primeiro. Leite, a melhor raça, sim, mas adaptada no seu clima, o manejo a pasto, é girolando, certo? 5/8, 3/4, aqueles cruzamentos, meio sangue. E isso que mais se adequa a nosso... Pensando em touros, né? Uhum. Em touros, sim, touros. Vaca seria mais ou menos igual. Em caso de corte, Nelore. Nelore. É o que aguenta, né? Ora, se você quer fazer um choque de sangue, um heterócito com outra raça, para criar um plus nos bezerros, tem raças como o Senepol, que se adapta também ao clima tropical, dá uns bezerros pesados, raças adaptadas, Bosmar, essas coisas aí, que veio pouco, mas veio mais Senepol. Tem aqui na região os criadores da Senepol. Eu vejo o pessoal falando do Cindy. Tem o Cindy é um zebu, Uhum. tá? Que também bem adaptado ao clima tropical, ele é um zebuíno, né? Então
ele vai muito bem aqui nessas condições, né? Mas uma raça que está chegando aí no mercado e eu falo assim, tem as raças que já são comprovadas que funcionam. Então, o leite de Rolando, a pasto, quando você vai fechar as vacas, já é outra maneira. Quanto mais holandês, melhor. É isso. Aí você insemina. Na verdade, a técnica de inseminação é a técnica ideal, mas pequeno produtor pode trabalhar com um touro de Rolando. Ele aguenta cobrir as vacas. Aguenta. Não significa que você pode confiar, né? Então tem que sempre avaliar. E dentro do Zebu tem o Nelore, que é o padrão. Melhor seleção que tem no Brasil. O Brasil é uma referência em Nelore. Então, nossa raça base. Então, isso aí não tem como sair fora do Nelore aqui em termos de grau de corte, né? Correto, professor. O senhor, né, falou que presta assistência. Tem a empresa junto com a sua esposa, que também é veterinária. Uhum. Por favor, pode apresentar a empresa do senhor aqui no nosso podcast. Fica à vontade, pode falar direto para o público. Se vocês têm Instagram, contato, fica à vontade. Então, nós temos a Recria Assistência Agropecuária, aqui em São José do Rio Preto. Nós prestamos consultoria, nós trabalhamos na área comercial também. E tudo que tem a ver com sêmen, inseminação, IATF, embrião, nós prestamos assessoria. Área de nutrição também. Gestão também, dados, colocar tudo em número na propriedade. Eu tenho um produto que chama Fazendo Fazendas, onde eu pego os dados da propriedade, transformo isso em índices e é o que vai servir para a propriedade pegar um rumo, um objetivo. Isso então, é muito uma coisa que é muito importante. Pequeno produtor. Pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. Todo mundo precisa de saber lidar com números e dados. É uma empresa, né? Pequeno produtor precisa de dados para saber, estou errando isso aqui, tem que corrigir. Então, aí grande também precisa. Então, tem muito assim. E é uma área que eu gosto bastante de mexer. Qual que é o Instagram de vocês mesmo? Olha, vou ficar devendo. Eu não sei. Mas a empresa chama Recria? Sim, Recria Assistência Agropecuária. Recria Assistência Agropecuária. Correto, professor. A gente vai deixar o Instagram do pessoal aqui na descrição, certo? Quem se interessar, quiser entrar em contato, professor aqui de São José do Rio Preto. Mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter dado essa aula pra gente, né? Principalmente sobre andrologia, mas falando um pouco sobre reprodução no modo geral. E esse foi mais um episódio do NRCast, o podcast da Núcleo Rural. Muito obrigado e até a próxima.